Jerusa, a gente tem um bordão, não tem? Qual deles? Vamos falar sobre mitos e lendas de gestão de projetos, Jerusa? Vamos. Olha, eu sei que você estudou muito sobre gestão de projetos, uma profissional certificada. Explica um pouco pra gente da sua grande certificação. Tá bem. Bom, para começar, gestão de projetos é uma disciplina mais ou menos, né, nova. Eu acho que tem dos anos 2000 para cá, já não é tão mais novo, mas ficou mais em evidência. E a certificação é o Project Management Professional, que é uma certificação do PMI, que é uma das grandes instituições que trabalha sobre gestão de projetos e gera conhecimento e conteúdo a respeito das melhores práticas, ou seja, eles ficam de tempos em tempos, reúnem profissionais para levantar quais são as melhores práticas que estão sendo utilizadas para gerenciar projetos. Excelente. E a gente vai basear a nossa conversa de hoje nessa metodologia, passando pelas fases de um projeto, não é isso? Isso mesmo. Bom, a gente tem o PMBOK, que é o Guia de Gestão de Projetos. Até a sexta edição ele vinha com um modelo de fases de projeto, né? Então a gente vai falar que um projeto tem uma etapa de iniciação, depois planejamento, depois execução, encerramento e durante todo o projeto que a gente vai chamar de monitoramento e controle. Então esse é o modelo, digamos assim, que propõe, né, para a gente quando vai olhar um projeto, eu pensar que ela tem essas fases. Isso está até a sexta edição do Guia de Melhores Práticas. Na sétima, eles mudaram um pouco a abordagem do guia, mas essa visão ela não se perde, né? Todo projeto vai ter um início, um planejamento, uma execução e um encerramento. Muito bem, 5 fases para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, aprendendo sobre gestão de projetos. 5. Eu estou achando muito bom, porque a pessoa vai sair daqui sabendo quais são essas fases que a gente tem que fazer em cada uma delas, né? Certo. Bom, Jerusa, vamos começar pela primeira fase, Tá que bem. você falou que é iniciação. Certo. Fala para mim qual o maior problema que acontece na iniciação. O maior problema que acontece na iniciação é que as pessoas não fazem a iniciação. Normalmente, a gente, quando um projeto ele é aprovado por um cliente ou dentro da empresa, um projeto, né, que seja rodado internamente, muitas vezes a gente passa batido por essa fase inicial, iniciação, que é uma fase em que a gente faz um alinhamento entre os principais envolvidos para garantir que está todo mundo vendo a mesma coisa antes de começar. Então, o que muitas vezes acontece é a gente aprovou num dia, no outro dia literalmente sai fazendo. Uhum. E não faz essa primeira conversa de responder algumas perguntas. Por que a gente está fazendo esse projeto? Aonde a gente quer chegar? Quem vai ser envolvido? Quanto de recurso eu tenho? Né? Quais são os prazos que eu tenho? Ainda que isso possa estar numa proposta ou num business case quando é internamente, mas tem um momento quando aquilo... Agora nós vamos fazer esse projeto efetivamente. Eu tenho que olhar tudo isso pensando em como eu vou executar. E o que demarca, digamos assim, que a iniciação foi realizada é o famoso kickoff, que é uma reunião para a gente formalizar os alinhamentos. Então, a gente deveria fazer algumas conversas prévias, alinhar um entendimento sobre o projeto. Fazemos o kickoff, que é, como fala o pessoal da agilidade, uma cerimônia para a gente registrar de que esse projeto foi aprovado, nós todos entendemos o que vamos fazer e aí é um kickoff, né? Agora vamos começar a coisa em si. Uhum. Tem um grande ponto sobre gestão de projetos, que a gente está entendendo aqui, metodologia, né? Uhum. Mas um aspecto central é gestão de pessoas e umas outras inúmeras variáveis que têm a ver com o comportamento humano, né? Com E essas certeza. habilidades. Vamos falar um pouco sobre isso na iniciação. Quando você fala alinhamento, é um alinhamento entre os stakeholders, mas o que envolve esse alinhamento? Diria que é basicamente a gente conseguir
conversar com cada um dos envolvidos no projeto, os principais interessados, vamos dizer assim, né, que a gente chama de stakeholders, e conseguir conversar com eles e entender exatamente como eles estão entendendo o projeto, quais são os benefícios que eles esperam. Então, uma das coisas que eu dou de dica para o pessoal quando eu dou os treinamentos é: façam 3 perguntas. O que ele espera que o projeto vai entregar? Qual o principal benefício que esse projeto vai gerar na empresa e quais são os desafios que ele está vendo? Porque essas 3 perguntas ajudam a gente a entender como esse projeto está na cabeça desse interessado, desse envolvido. Uhum. E a pergunta dos desafios, em especial, ela dá abre um espaço para a gente falar sobre riscos, sem falar em riscos, sem perguntar para a pessoa o que você acha que pode dar errado. Você pergunta quais são os principais desafios. E isso ela vai dizer, eu vejo que aqui na minha empresa tem tal situação, tal coisa. E isso eu como gerente, vou registrando. Olha, isso aqui é um possível risco, que depois eu considero isso lá no meu planejamento. Então, o alinhamento é uma conversa e que muitas vezes a gente acaba assim, não, vamos botar todo mundo na sala e conversar todo mundo. E às vezes a melhor estratégia é fazer uma conversa individual, com cada interessado, para entender qual é a perspectiva que cada um deles tem a respeito do projeto e depois ver se isso encaixa com o que a gente está pensando em fazer, porque às vezes pode ter já de cara aí um desalinhamento. Então, assim, uma primeira indicação seria essa. Uma conversa bem feita sobre expectativas. Olha, na iniciação, eu me lembro quando eu fazia essa fase, eu acho que muitas pessoas ficam muito preocupadas. Poxa, será que a equipe do projeto, será que quem está me contratando vai gostar de mim? Uhum. Acho que isso tem a ver com a dança da iniciação, né? Talvez esse gostar de mim tenha a ver também com você ter um match com aquela equipe, e esse match tem a ver, principalmente você vai consegui-lo, né? Sabendo qual é a expectativa da pessoa, perguntando para ela qual isso, né? A gente tenta sempre sorrisos, estar disposto a atender a todo momento, né? Uhum. Mas acho que essas perguntas que você coloca podem fazer com que a gente consiga essa sintonia fina, esse fine tune, vamos dizer assim, de uma maneira mais fluida, né? Sim, porque esse é um dos pontos, né? A gente conseguir ir estreitando a relação, digamos assim, vão abrindo as portinhas, né? Então a gente tem que se colocar no lugar desse meu interessado. Imagina que você está começando um projeto com um fornecedor ou com uma outra área da sua empresa e a pessoa responsável por esse projeto vem perguntar para você o que você espera, o que você está entendendo, quais são os desafios. Uhum. Então, quando a gente se coloca desse outro lado, a gente vai ver que só isso de cara já tem muito valor. Inclusive para a gente capturar, às vezes, também alguns desalinhamentos, que é a pessoa está com uma expectativa, de repente, que não tem a ver com o que foi acordado, o que foi vendido no projeto. E aí, às vezes, isso vai aparecer nessa conversa, Sim. mas esse é um momento ideal para eu fazer essa conversa uma boa conversa. Porque quanto mais para frente essa conversa ficar de desalinhamento de coisas que foram entendidas diferente, mais complicada essa conversa. Então, esse aspecto de relação das pessoas, da gente conversar, né? Muitas vezes o pessoal diz assim, tá, mas como é que eu vou saber isso? Pergunta. Uhum. Como é que eu vou saber como é que a pessoa quer receber a informação? Pergunta para ela. Às vezes a gente quer planejar tudo como se fosse algo, assim, um padrão, e esquece de perguntar para a pessoa o que ela quer, e às vezes ela quer uma coisa muito mais simples do que eu estou imaginando, e isso torna o projeto todo mais fluido, vamos dizer assim. Uhum. Tá aí porque comunicar é uma habilidade essencial na vida, né? Sim. E em gestão de projetos. Sim. Porque eu fico pensando, eu, por exemplo, estou reformando a casa. Poxa, adoraria que o fornecedor chegasse lá e falasse para mim: nossa, qual que é a sua expectativa? O que você acha que pode dar errado? Porque geralmente não se pergunta, né? Assim, eu falo: olha, eu gostaria que você fizesse isso, isso, aquilo, tá bom, vou fazer isso, aquilo, por esse custo. Mas eu acho que essa pergunta, essas questões que você está colocando, mas qual é a sua expectativa? Você imagina que você vai visitar? Você quer ser informado todo dia sobre o andamento? São coisas que não necessariamente eu vou lembrar. Sim. Porque às vezes eu, como contratante, não sei exatamente a dinâmica especificação daquele serviço, né? Uhum. A gente imagina uma coisa.
E muitas vezes nos projetos é assim. Você é especialista técnico, a pessoa, ou você que está nos escutando, e a pessoa ela lidera um time muito grande, ela não conhece todos os detalhes, né? Só que quando você traz esses detalhes, eu acho que ela fica munida, né? De coisas. Ah, ótimo, então eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assado. Porque se você não fizer isso também é um tiro no escuro, né? Sim. E dependendo também de quem, enfim, de quem são as pessoas envolvidas no projeto, inclusive às vezes essas pessoas não conhecem de gestão de projetos. Elas não têm, assim como você falou, estou reformando, não conheço de reforma. A pessoa está sendo envolvida num projeto, mas ela não conhece sobre gestão de projetos, ela não conhece sobre a dinâmica de como as coisas têm que funcionar. Então essa conversa ela vai abrindo e também às vezes a gente pega nuances do contexto daquele projeto. Então, pegando o exemplo seu da obra, né? De repente, sei lá, o arquiteto, enfim, ou a pessoa que está fazendo esse trabalho com você, entender o que significa para você essa reforma no momento da sua vida. E isso vai dar todo um contexto em como até você vai, sei lá, reagir quando ele vier te trazer alguma situação e ele vai poder moderar isso, né? Vai Uhum. saber que de repente para você é mais importante, sei lá, como vão ser os móveis da cozinha do que a cor da parede da sala, porque para Sim, você a cozinha é um lugar muito importante porque você gosta de cozinhar e vai dar uma ênfase mais nisso do que outras coisas que para você é menos importante. Mas só perguntando para saber e só entendendo o que isso significa para você, né? sim. Que é um contexto bem individual. E já pode preparar também para algumas adversidades, né? Então, por exemplo, nesse caso específico, eu fui informado de que obra vão acontecer surpresas. Não vai sair tudo perfeito. Mas é bom saber disso no começo, né? Eu acho que você ser pego de surpresa é o que a gente quer evitar. Mas fechando agora a iniciação, Uhum. grandes takeaways, grandes ensinamentos dessa fase de iniciação para resumir para quem está assistindo nosso podcast. Bom, eu diria que em primeiro lugar, é você pegar o projeto, né, a proposta, o business case, e você olhar isso como pensando como vai entregar, conversar com os principais envolvidos, entender como esse projeto está no contexto para eles. E a gente acabou não falando aqui, mas eu acho que entra aí também, que é uma conversa com o time que vai ser envolvido. Explicar para esse time qual é esse contexto, quem são as pessoas que estão envolvidas. Fazendo isso, você tem um alinhamento entre os principais envolvidos, e aí você pode fazer um kickoff que vai dar início à próxima o próximo momento, né, que é o momento de planejamento. Uhum. Muito bem, vamos falar então sobre o planejamento. Tá bem. Quais são os principais pontos de atenção na etapa de planejamento? Bom, a etapa de planejamento, em primeiro lugar, que planejar é parte do trabalho do projeto. Então, muitas vezes a gente, assim como eu comentei que a gente não faz a iniciação, muitas vezes se passa muito rápido no planejamento porque eu quero ver logo colocar a mão na massa. Então, pegando o exemplo da reforma, eu quero ver o cara aqui assentando tijolo. Uhum. Mas eu preciso de um tempo para planejar, que obviamente tem que ser coerente com o prazo do meu projeto. Né? Se eu vou construir uma casa de 3 andares, é uma obra grande, eu tenho um tempo maior para planejar. Se eu vou reformar um apartamento de 40 metros quadrados, é uma obra menor, meu tempo de planejar é menor. Então tem que ter essa proporcionalidade. É muito importante no planejamento a gente envolver as pessoas que vão executar as atividades para elas nos ajudar a perceber certos detalhes para que a gente considere no nosso plano. Uhum. Então isso é muito importante. E pegar os principais entregáveis, aqui a gente entra num tema de escopo que né, pode ser inclusive o assunto de um outro podcast, que é abrir esse escopo, começar a detalhar ele, entender quais são todas as quebras, né? Eu pego, se eu for pensar de uma forma simples, né? Assim, se eu for escrever um livro, eu tenho que escrever, eu tenho que revisar, eu tenho que editar, eu vou publicar e vou fazer o lançamento. E aí eu vou quebrando isso em cada uma dessas coisas. Se eu tenho outras pessoas envolvidas, eu tenho que envolver elas para que elas, de repente, vão me dizer uma atividade que eu não conheço. Uhum.
E feita essa quebra, aí eu vou começar a olhar qual é a relação que existe entre essas atividades e conseguir fazer uma estimativa do que a gente vai chamar de esforço, que é o tempo que eu preciso para executar, e o prazo. E isso é o que vai me dar o que a gente vai chamar de cronograma. E aqui eu estou falando só de planejamento de atividades, porque eu tenho que ainda planejar como eu vou fazer a comunicação no meu projeto, eu tenho que planejar se eu tenho compras, eu tenho que planejar como é que vai funcionar todo esse processo de compras, eu tenho que olhar os riscos, que também é todo um outro tema, que na verdade são coisas, elas não são estanques, né? Não é assim, eu planejo as atividades, depois eu vejo. Eu estou planejando as atividades e estou mapeando riscos, e estou considerando esses riscos. Eu estou planejando a minha comunicação e estou vendo como isso vai impactar no meu cronograma e no andamento das minhas atividades, né? Então, de uma maneira geral, o planejamento uma vez que eu tenho alinhado, é pensar assim, tá bom, eu tenho que entregar isso. Como é que a gente vai fazer para entregar esse negócio? E fazer esse plano detalhado de como eu vou atacar esse desafio que é fazer essa entrega. Lembrando sempre que plano não é bola de cristal, ou seja, eu planejo para poder estar preparado para o que pode dar errado. Bom, mas agora eu fiquei curioso com um ponto. A gente não deveria planejar primeiro para depois iniciar? Por que o PMI começa com iniciação e depois planejamento? Porque a iniciação pode ser, talvez tivesse que modificar o nome da fase, mas a iniciação é uma etapa de alinhamento. Antes de eu começar a fazer o plano. Para perceber as expectativas para ir colocar no planejamento. Exatamente. Então eu faço um alinhamento porque para planejar eu tenho que estar alinhado. Se a gente está vendo coisas diferentes, quando a gente começar a planejar vai começar a dar conflito. Talvez o melhor nome fosse alinhamento. Pode ser. Então... Pode ser. É uma sugestão, é uma dica. Sim, o melhor nome seria alinhamento mesmo. Porque iniciar já dá a ideia que você já vai começar a executar alguma coisa. Sim, exatamente. Que é um dos grandes desafios que a gente tem normalmente em projeto, é a gente passar muito rápido por iniciação e planejamento para cair na execução. E aí existe algo que é muito interessante, que quando se fala da função de gestão de projetos, se fala que o gerente de projetos deveria ter um trabalho muito maior na iniciação e no planejamento, porque ele organiza tudo e depois, quando está executando, ele só vai acompanhando e vai corrigindo a rota. Só que o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente não faz alinhamento, a gente começa a planejar porque quer chegar logo na execução. Quando começa a executar, esses alinhamentos anteriores não foram bem feitos, a gente começa a ver que o que a gente previu está muito distante da realidade, ou a comunicação não está boa, e aí a gente começa a ter os problemas clássicos de projetos, né? E, inclusive tem autores, né, sobre esse tema que escrevem livros falando sobre... Isso é um problema crônico de projetos mundialmente falando, né? Que é um problema de planejamento e que sempre quando dá algo errado num projeto, lá no fim aí alguém diz assim, não, mas isso era óbvio. Sim, é óbvio depois que a coisa aconteceu, né? A gente brinca que é o engenheiro de obra pronta, né? Depois que está tudo pronto, dizer que era óbvio que tal coisa ia dar errado é fácil. Agora, eu pegar esse input de algo que deu errado antes e levar como algo para eu planejar melhor o meu próximo, esse é um desafio também. Você falou no contexto global, né? Tem a Erin Myers, que tem uma escola de negócios em Paris, que estuda culturas. Ela tem um livro que eu gosto muito, chama The Culture Map, e ela faz uma comparação em relação a como alemães e americanos veem o planejamento. Então, segundo a Erin, os alemães investem bastante tempo no planejamento e aí depois começam a executar. Porém, quando vai ter uma união entre uma empresa alemã e americana, eles começam a trabalhar juntos. Então, na visão dos americanos, os alemães demoram muito para começar. E na visão dos alemães, os americanos, eles planejam menos, executam, só que depois eles voltam no planejamento
executam o que o alemão, segundo ela, não faria tanto. Uhum. Então aí você tem esses choques de culturas. Quando a gente fala da forma com a qual a gente faz, tem muito a ver com a cultura, Com certeza. que a gente vivenciou desde a escola, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante porque em determinados projetos, mesmo na obra, o que vocês estão fazendo? Você não tem ninguém lá martelando, não sei o que, não sei o que. As pessoas têm a impressão que não começou, né? Sim, que não tem nada Então elas acontecendo. querem ver alguma coisa acontecendo. Então acho que talvez esse seja um dos grandes pontos do planejamento. É entender que está acontecendo muita coisa. Com o simples fato de você estar percebendo quem vai fazer o que, os cronogramas, os recursos necessários, as nuances, o alinhamento com a expectativa dos clientes, a forma com a qual vai ser feito o reporte, a comunicação do projeto é decidida no planejamento. Sim. Ou é na iniciação, Perusa? Na verdade, o que acontece, até se o pessoal procurar aí um gráfico de quando eles mostram essas fases, eles vão ver que quando a iniciação está finalizando, o planejamento está começando. Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro também. Não é assim, né? Agora eu terminei, agora eu vou começar. Quer dizer, quando eu estou já olhando um alinhamento de escopo na iniciação, eu já estou começando a notar coisas que vão ser um input para o meu planejamento depois, né? Então, são coisas, eu diria que a gente tem uma definição num nível durante a iniciação e quando eu vou para o planejamento eu vou entrar um pouco mais no detalhe dessas mesmas coisas. Lembrando também, acho que é importante um parênteses aqui até dentro do tema que você comentou aí da diferença entre alemães e americanos, que a gente tem também a perspectiva, por exemplo, que a agilidade traz, que eu faço um plano, uma visão geral, e de ciclos em ciclos eu pego um pedaço do meu trabalho e planejo no detalhe. Que é uma possibilidade também da gente fazer. Ela não é, dizer assim, ela não é, a agilidade não é contrária a essa ideia dessas etapas. A diferença é que eu vou olhar isso para o projeto como um todo e aí depois quando eu estou executando eu faço isso em pequenos ciclos, porque eu vou pegando um pedacinho, tipo como se em vez de eu pegar uma pizza inteira para comer, eu vou cortando em pedaços e vou tratando ela em pedaços. Que pode ser feito também se a natureza do projeto permite que seja feito dessa forma. Tem projetos que dá para fazer assim, tem outros projetos que não é possível fazer dessa forma. Né? Depois do planejamento é execução. Execução. Fala um pouco mais pra gente da execução. Então, o desafio da execução sempre é a gente manter o que a gente planejou. Não como uma fixação de que a realidade tem que ser exatamente o que eu planejei, porque na verdade não é assim na vida, né? Então eu gosto de usar o exemplo do Waze. Quando a gente entra no carro e põe no Waze, ele faz um trajeto, é o plano. Na medida que a gente vai andando, ele vai coletando informações e ele vai recalculando a rota. Então o que a gente vai fazer durante a execução é mais ou menos isso. É claro que o Waze, ele não vai me dar uma rota completamente diferente e nem vai me dar outro lugar para ir, que é o que às vezes acontece, que desvia o projeto excessivamente. Que eu comecei entendendo que eu tinha que entregar, a reforma de um apartamento de 40 metros quadrados e de repente no meio do caminho descubro que o apartamento vai ter 80 metros quadrados. Então, isso não pode acontecer. Se acontecer, talvez eu tenha que parar e recalcular, voltar para trás, né? Uhum. Volta e começa de novo. Mas o grande desafio da execução é como eu vou monitorar e acompanhar o que está acontecendo no projeto e conseguir entender como é que eu vou tratar quando algumas coisas aparecerem que podem me tirar desse percurso. E claro que durante o projeto, talvez um dos maiores desafios é a comunicação. Porque quanto maior o nosso projeto, a gente tem mais pessoas interagindo. E quem pode aprovar o quê? Quem pode solicitar o quê para quem? Uhum. E não é assim que as pessoas não possam se falar, mas eu tenho que ter canais oficiais em que as coisas acontecem. Então, uma coisa, por exemplo, que muitas vezes o pessoal relata, né, de desafios de projeto que tem hoje é o WhatsApp, porque as pessoas mandam coisas. Então
eu tenho lá a pessoa que eu estou prestando serviço, ela me manda uma mensagem no WhatsApp no final de semana me dizendo o que ela quer. Isso está completamente fora da trajetória oficial do projeto. O que eu vou fazer? Eu não vou, de repente, né, da relação que eu tenho, não é legal dizer para a pessoa não pode me mandar. Mas eu tenho que colocar isso num canal oficial do projeto. Então talvez eu tenha que registrar por e-mail e dizer, olha, foram as solicitações e vou registrar isso, né? E quanto mais longo o projeto, maior o desafio de disciplina. Porque à medida que a gente vai andando, diz, não tem problema, a gente não faz essa reunião, a gente não faz esse registro. Depois a gente vai indo. E aí quando vê a coisa sai completamente do mapeamento que a gente fez inicial. Né? Um ponto que se discute muito sobre execução é conseguir saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas vão produzir num dia, e eventualmente isso também muda, e é um ponto interessante, né? Porque muita gente, em determinado momento, acha que é micromanagement você saber o que as outras pessoas estão fazendo. Então, explica pra gente o que a metodologia de gestão de projetos fala sobre entender o que cada um do time está fazendo num dia comum. Tá bem. Bom, de uma maneira geral, o que a gente tem de desafio é conseguir acompanhar o que as pessoas estão fazendo, especialmente para garantir que se elas estão com alguma coisa que está impedindo elas de fazer algo, ou elas estão com alguma dúvida, elas não fiquem travadas com aquilo e possam andar, para que a gente não tenha uma coisa que acontece muito, que é quando a gente chega próximo da data que a pessoa tem que entregar algo para nós, a gente chega e pergunta e a pessoa diz, não, o cliente, sei lá, ficou me devendo tal informação, eu não consegui fazer. E aí você só sabe disso no dia porque ela não te falou antes. Então, de maneira geral, e aí a agilidade traz uma contribuição importante aí, é a famosa ideia da daily, que é, de alguma forma, as pessoas informarem ao seu time o que elas estão prevendo fazer naquele dia. E depois darem um feedback se elas conseguiram fazer ou não e se elas estão com dificuldade com alguma coisa. A agilidade trouxe isso como algo normal, claro que lá no Scrum ele tem um formato específico, um tempo específico, tem toda uma ideia que é em volta, mas basicamente é de gerar é interessante porque não é microgerenciamento, é pelo contrário, é a pessoa ter uma autonomia e uma autogestão do que ela tem que fazer e deixar claro e transparente para todo mundo o que está acontecendo. Até porque se ela precisa de alguma ajuda, sei lá, um outro colega do time dela possa ajudar, o gerente possa viabilizar o que ela está precisando. Né? Eu mesmo, como gestor aqui da Academy Business School, até um tempo atrás, um ano, 18 meses atrás, se alguém me perguntasse o que as pessoas estão fazendo, eu ia passar a mão no telefone, ligar para gerentes, né? E aí o que está acontecendo? Algumas coisas tem na cabeça, mas não tinha aonde eu recorrer, em termos de ferramenta, para entender aonde estavam escritas as coisas, aonde eu poderia interferir nesse processo que não fosse ligar no telefone. Então essa pergunta, o que as pessoas estão fazendo, ela causou um impacto grande em mim. Eu faço para você essa pergunta. Você no seu projeto, você sabe o que as pessoas estão fazendo? Porque se você não sabe, provavelmente é um sintoma de você não estar aplicando uma metodologia de gestão de projetos tal qual a gente está discutindo aqui com a Jerusa. Sim. Então, a gente aqui auxiliou várias equipes a implementar o que a gente chamou de to-do, que consiste em os membros do time apontarem no começo do dia o que vão fazer, no final do dia aquilo que conseguiram realizar. E o legal disso é que você dá feedback. Eu, por exemplo, no nosso time, olha, faz isso aqui ao invés daquilo, porque o que a gente percebe assim, as pessoas de maneira autônoma vão pegando atividades, elas querem ser proativas, mas às vezes elas pegam atividades que elas não deveriam pegar naquele momento. Ou você consegue perceber que elas estão com uma dificuldade. E só é possível quando você consegue visualizar aquilo que elas estão fazendo. Sim. E tem algo, e acho que entra também quando a gente fala sobre tudo, que é o fato de que é diferente hoje, porque hoje está cada um na sua casa e houve um tempo que a gente estava todo mundo sentado junto, então você conseguia
ver o que as pessoas estavam fazendo, né? Você não precisava levantar o telefone, você ia ali do lado e a pessoa estava ali. E também tem uma outra coisa que muitas vezes a gente pensa que então eu vou colocar lá na minha planilha de Excel ou do meu sistema qualquer que eu uso para fazer o gerenciamento dos meus projetos, eu vou acompanhar por lá. Só que tem algumas nuances, às vezes, de detalhes das atividades que não faz sentido eu estar acompanhando num cronograma que eu vou reportar depois e que tem a ver mais com a minúcia do dia a dia, às vezes até de como a pessoa aborda a atividade para fazer. Então, utilizando o To-Do, e aí é também um pouco da minha experiência, né, depois de começar a trabalhar na KBS, ela te dá uma possibilidade de pegar alguns detalhes, às vezes, que talvez se você pegasse um cronograma e dissesse assim, tal atividade, fulano, você está fazendo, a pessoa diz, não, estou fazendo. E aquilo depois acaba, você vai vendo, vão aparecer depois problemas que naquela hora a pessoa não quis te dizer, porque ela te disse que estava tudo ok. E uma outra coisa que entra aí também, que eu acho que é interessante, especialmente quando a gente está trabalhando com um time novo, é começar a entender quais são os critérios que as pessoas têm para priorizar o que elas entendem que é uma coisa que é um problema, o que elas acham que é uma coisa que elas vão resolver. E aí, com essa forma de acompanhar, você consegue entender e consegue ir ajustando, digamos assim, ajudando a pessoa a desenvolver os critérios mais adequados para aquele projeto. Por exemplo, de que de repente ela está com uma comunicação com alguém importante, né, do cliente, ela está comunicando aquilo como se estivesse comunicando com o colega que está ali do lado, e você consegue perceber isso às vezes nesse detalhe. Jerusa, a gente tem um bordão, não tem? Qual deles? Não sei, mas a gente vai ter que inventar um bordão. Tá mas tem a ver com as pessoas acham que gestão de projetos tem a ver com tecnologia. Sim, muitas Ou vezes. Ou tem muito a ver com ter uma tecnologia, ter um sistema de gestão. Sim. Mas a verdade, nua e crua, tal qual ela é, diz ali para a nossa câmera, Jerusa, qual é o segredo de gestão de projetos? O segredo de gestão de projetos é disciplina. O segredo de gestão de projetos é disciplina. Explica o porquê. Bom, eu costumo falar que é organização e disciplina. Ainda que, obviamente, a disciplina pressupõe a organização, né? Mas eu diria que a disciplina tem a ver com eu conseguir manter com regularidade aquilo que eu me planejei fazer. Então, se a gente pensar em fazer exercício, se eu me programei para fazer exercício 3 vezes na semana 1 hora, disciplina significa eu fazer exercício 3 vezes por semana 1 hora. E se eu faço isso com regularidade, eu vou alcançar o resultado que eu quero, seja ele qual for. Então, no projeto é a mesma coisa. Quer dizer, eu me organizei para ter tais momentos de contato com o meu cliente, tais pontos de contato com o meu time, tais tipos de registro, tais tipos de reunião, sei lá, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias eu parar e olhar como é que está o andamento do meu projeto, e eu tenho que organizar isso e fazer isso. Todo dia, toda semana. Então, o exemplo até quando eu dou treinamento que eu dou pro pessoal é como guarda-roupa. Não adianta só eu organizar o guarda-roupa um dia. O segredo depois é no dia a dia eu manter a ordem do guarda-roupa. Senão o que acontece? De tempos em tempos eu tenho que parar, porque o guarda-roupa tá assim e tem que fazer. E o desafio não é fazer. Essa primeira organização é linda, a gente acha lindo. O segredo é no dia a dia, no dia que eu tô atrasado, que eu tô correndo, eu garantir que aquela estrutura que eu pensei eu vou conseguir manter. Então, por isso que organização, disciplina é chave para a gente conseguir. E o grande desafio é que não é uma disciplina individual, é uma disciplina conjunta, porque é do time todo. Todo mundo tem que estar nessa mesma. Então, se o gerente não tem ele disciplina, vai ser difícil ele conseguir levar essa disciplina para o time também, e ainda mais para os outros envolvidos do projeto.
Eu acho que isso aí faz a gente aplicar na nossa vida pessoal, né? Então, se você planeja o seu ano, o seu objetivo do ano, o que que é importante para você, começa o mês, você busca a sua agenda com os horários que você vai fazer aquilo que está atrelado ao seu objetivo. Que seja visitar sua família, que seja tirar férias, que seja ler, que seja fazer sua atividade do reporte do to-do, que seja fazer a sua reunião com o time. Se você deixa isso programado na agenda, isso facilita. Então, ao passo que se você deixar a sua agenda sem nenhum tipo de planejamento, imaginar que as coisas vão acontecer porque você vai lembrar, é muito improvável. Pelo contrário, vai começar a surgir várias coisas na sua agenda e a sua agenda passa a não ser sua. Passa a ser de quem está bucando o seu horário. Então, esse elemento, e até o planejamento, é central para a gente ter uma vida melhor, no sentido de ser mais condizente com o caminho que a gente quer chegar, né? Sim. E agora, falando da próxima fase, depois da execução, qual é? Encerramento. Encerramento. Nossa, será que já está para encerrar o nosso podcast? A gente nem fez nenhum corte até agora, né, Jerusa? Mas vamos ver. Vamos ver. Encerramento. Bom, o maior desafio com o encerramento é que, assim como a iniciação, às vezes ele não acontece. Por quê? Porque os projetos, eles, durante a execução, né, e quanto mais longo for o projeto, mais vai ter isso, é quase como se vai perdendo energia. Então aí volta a analogia com exercício físico, é bom, assim, é como no final, assim, em vez de dar aquele sprint final para vamos fechar isso aqui, meio que vai morrendo, assim, e a gente não faz os fechamentos adequados, né? Então eu gosto de falar de a gente tem um encerramento, uma finalização do projeto que é interna, que é a gente revisar como é que foi o andamento do projeto, fazer uma reunião de lições aprendidas com o nosso time, entender se os objetivos que se tinham com aquele projeto foram atingidos. Então isso é um encerramento interno. Comemorar, né? Comemorar, já vou chegar aí. Tem um encerramento com o cliente, que é né, para quem eu estou entregando, né, o resultado do meu projeto, que entender como é que foi a experiência para ele e tal. E aí, esse talvez uma das coisas mais importantes e que, surpreendentemente, quando a gente fala, todo mundo diz, nossa, isso é importante mesmo, e muitas vezes o pessoal não faz, que é comemorar. Então, existe algo que é a gente, como muitas vezes os projetos têm muitos desafios, quando chega no final, a gente fica com aquele gosto amargo na boca, assim, de que ainda bem que terminou, ninguém quer falar a respeito do assunto. Só que na verdade a gente deveria comemorar igual, porque significa que conseguimos finalizar, por mais desafio que teve. E aliás, se teve desafio, bom, a gente vai registrar as lições aprendidas, mas a gente tem que celebrar que a gente terminou algo. E talvez aí entre um elemento que tem a ver, como você falou, do planejar o ano, que é a gente aprender a ter um gosto por terminar as coisas. Eu terminei, fechei, encerrei, formalizei que isso está terminado, agora a gente vem aqui, comemora, vamos celebrar junto, reconhecer o time, a contribuição que teve, reconhecer às vezes, né, do meu cliente, né, qual foi a contribuição que ele teve também no projeto e demarcar esse momento de forma muito clara. Para mim o encerramento é o começo de algo novo. Então, esse começo de algo novo, e acho que você ressalta uma coisa importante, tem muito de agradecimento, né, pela oportunidade que alguém te deu de trabalhar para aquela pessoa. Então, agradecer essa pessoa que você ajudou no seu projeto, para mim é essencial, porque ela vai querer você trabalhando lá de novo. O encerramento, para mim, é um novo começo. Sim. É uma nova iniciação. Sim, é uma maneira talvez até de, como é que se fala? Dar uma passa-régua e agora começa de novo. Mas com certeza, esse comemorar, esse refletir também sobre aquilo que deu certo, aquilo que poderia ser melhorado é essencial. Mais algum ponto de encerramento? De encerramento, acho que
assim, de maneira geral é isso, né? Essa cadeira é legal, você coloca a mão assim, ó. Também. Parece que te dá um poder assim nessa cadeira. Pode né? ser. Então vamos pedir o poder da cadeira aqui, Jerusalém. E falar de uma coisa que a gente não falou. Conversas difíceis. Conversas difíceis. Ó, por que são tão difíceis? Fala pra mim. Bom, conversas difíceis. Uma das coisas que um gerente, né, de projetos tem que aprender é fazer conversas difíceis. E conversas difíceis, elas normalmente são difíceis porque significa que eu vou ter que desapontar, vamos dizer assim, a expectativa de alguém. Então, a pessoa esperava algo, eu vou ter que dizer para ela que aquilo não vai ser da maneira como ela esperava. Isso pode ser alguém do time, isso pode ser alguém para quem eu estou prestando serviço, para quem vai ser a entrega do projeto, pode ser alguém que não é exatamente do time que eu gerencio, mas é alguém do meu cliente que interage com o meu projeto, que eu vou ter que conversar com a pessoa e vou ter que dizer, olha, eu entendo que você espera que as coisas sejam dessa forma, mas de acordo com o que a gente previu aqui, isso aqui está previsto ser assim. E o grande desafio das conversas difíceis é fazê-las. E normalmente o que a gente faz é que a gente fica tentando adiar as conversas difíceis, e quanto mais a gente adia, mais difícil vai ser a conversa. E maior vai ser o impacto de se eu não tiver aquela conversa, né? Então isso é um ponto que é interessante. Por exemplo, desalinhamentos que eu percebo no momento de iniciação, eu tenho que falar sobre eles no momento de iniciação. Eu não posso pensar assim, não, depois lá na frente a gente resolve. Quanto mais para frente, quanto menor... é um desvio pequeno aqui. Quanto mais para frente vai, maior vai ser o desvio. E maior vai ser o desapontamento, que é como você falou. Se alguém me diz que, olha, isso aqui vai dar problema, você está preparado para isso. Outra coisa é, não, vai ser tudo perfeito. E aí, de repente, começa a dar problema. Quer dizer, o nível de desapontamento que a gente tem é muito grande. Sim, e aí você acaba até desacreditado, né? Exatamente. Porque você acaba prometendo uma coisa e sai outra. E o fato é que se você tem a capacidade de reportar aquilo que está acontecendo em relação ao planejamento, mas especialmente em relação também à expectativa daquela pessoa, que às vezes pode não ser tão real, né? Ela precisa aterrissar. E eu acho que se você se torna essa pessoa que aterriza, que traz a realidade e que se mostra predisposta a fazer a coisa acontecer, as pessoas percebem. Sim. E tanto as pessoas do time, os demais stakeholders, não dá para vender uma ilusão. Exatamente. Imaginando que em algum momento as coisas vão se resolver. E esse é um desafio porque, até da minha experiência, né? Às vezes é um desafio pessoal, porque você tem que estar preparado para fazer uma conversa dessa. Você não pode fazer essa conversa, você tem que planejar como você vai conversar, como você vai explicar, dependendo do interlocutor, dependendo de como a pessoa é, né? Você já conhecendo, você já sabe, não é que você vai querer planejar tudo que a pessoa vai dizer, mas você já tem mais ou menos um conhecimento de como a pessoa reage, você já tem que saber, inclusive, às vezes são coisas muito sutis, até das palavras que você escolhe para falar. Sim, um momento, né? É um momento, né? Às vezes você pega a pessoa no momento que... Às vezes tem que esperar um pouquinho, às vezes tem que dizer, por exemplo, se a pessoa... Isso é uma coisa também que é importante. Estou interagindo lá com algum interessado do projeto e ele me pede algo que eu sei que não está previsto fazer. Qual é a melhor maneira de reagir? Primeiro, não é aceitar sem pensar a respeito. Porque se eu aceitar, eu posso ter um impacto no projeto. Mas também não é dizer para ele que eu não posso fazer. Então, o que eu posso dizer? Eu disse, olha, nós não tínhamos previsto dessa maneira, mas eu tenho que avaliar. Sim. E voltamos e conversamos. Especialmente se aquilo te causa um incômodo na hora de dizer assim, eu já falei que... Então, é melhor você dar um tempo para você respirar, refletir, organizar e às vezes até trazer alguém junto, né, que vai te ajudar a fazer essa conversa com a pessoa, do que falar na hora. Tanto dizer o sim sem pensar, quanto dizer o não
sem pensar. Então tem que dizer, olha, é possível fazer, porém a gente não tinha previsto isso. Eu tenho que avaliar os impactos, eu volto, converso com você em outro momento. E tem que estar muito, assim como a questão da agenda, né? Que é você bloquear a sua agenda, também é você administrar a sua, que às vezes não é só o momento do outro, também às vezes não é o seu momento. Hoje não estou num dia bom, é melhor não falar sobre isso. Às vezes não dá, às vezes você tem que dar um jeito, tem que resolver. Mas às vezes não é um dia bom. Às vezes é melhor você dizer, não, deixa eu sentar isso aqui, porque às vezes você nem consegue ver uma possibilidade e você dá 1, 2 dias, conversa com outra pessoa e vê, não, de repente eu poderia fazer por aqui e consegue chegar num ponto que você não vai fazer tudo que a pessoa está pedindo e absorver todo o impacto do projeto, mas você pode chegar num meio termo que atende um pouco do que ela espera e você também não fica perdido. Estava pensando aqui, datas importantes no cronograma, né? Eu vou me arriscar aqui até dizer que as datas importantes do cronograma é uma coisa que a gente deveria fazer perguntando para o time inteiro. Sim. Você vai ter férias nesse período? Você gostaria de ter férias? Como está a sua férias? Está acumulada? Não está? Vai ser nesse mês? Vamos programar então? Tem algum dia desse ano que é um dia especial, que você quer passar com a sua família, que vai acontecer alguma coisa, tem um casamento, tem alguma coisa? Coloca aqui. Porque eu vejo as pessoas, por evitarem as conversas difíceis, sofrendo muito por causa disso. Poxa, tá todo mundo trabalhando e eu precisava tirar esse dia para fazer alguma coisa particular. Mas, poxa, como que eu vou ser visto se eu não falar? E aí as pessoas se consomem com isso e acabam tirando muito da sua energia, ficando desanimadas pelo fato de não terem essa conversa. Só que você, como gestora do projeto, gestor, pode facilitar essas conversas entendendo, tem algumas datas específicas. Às vezes a pessoa também não sabe da data do final do ano, né? Todo ano, que nem a gente falou aqui logo no começo, planejar a agenda. Mas pode acontecer, pode surgir alguma coisa. E eu acho que essa proximidade com as pessoas vai fazer com que as conversas difíceis aconteçam de uma forma mais fluida, elas aconteçam. Porque um grande ponto é a pessoa que está fazendo a gestão não está próxima das pessoas. Sim. Porque aí ela não vai saber, as pessoas vão ficar com dificuldade de falar das dificuldades que elas estão tendo, de desvios, porque elas podem ter medo da reação, medo de frustração, medo de serem avaliadas. Então, Jerusa, eu vou te falar, um dos segredos, a gente falou que tinha um das disciplinas, mas você está pensando nesse agora, né? Sim. É a proximidade e a relação dessas pessoas, né? Sim. Aí é um tema que particularmente eu gosto, que é relação humana. A relação com as pessoas. E pode ser do time, pode ser o seu cliente, né, os interessados no projeto, pode ser quem for. Tudo fica facilitado quando a gente tem... É mais ou menos a gente pensar que se cada pessoa fosse de uma margem, a gente cria uma ponte. Quando a gente tem conexão, tem ponte para falar as coisas. Às vezes a gente vai fazer uma conversa difícil com uma pessoa que a gente mal sabe o nome, né? E não tem nenhum interesse em conhecer nada da pessoa. E aí quer chegar e quer trazer uma coisa para ela. Como é que você vai saber, inclusive, a maneira como vai trazer isso, né? Então, com certeza, a proximidade, a relação, a interação, porque projeto, no final de tudo, é um grupo de pessoas querendo fazer algo juntos para entregar um resultado final. Então, assim, entender de gente e de ser humano e de como é que a gente fala, inteligência emocional é fundamental, porque não é várias máquinas, né? Não é assim uma coisa que eu programo e a pessoa vai aí tem todas as nuances que vão aparecer aí, mas com certeza proximidade é fundamental. Falando em entender de gente, quero te agradecer, olhando no fundo do seu olho, pelo nosso primeiro podcast, né, Jerusa? Isso aí.
De vários, né? Você que já está treinando aqui, nosso gerente de Sênios, muita gente. Pode também treinar você, nosso cliente da KPMG Business School, da Risk University. Tem interesse mais no tema, é só chamar a gente também. Vai ser um prazer poder ajudar. Então, no momento das mensagens finais, né? Tá bem. Bom, primeiro dizer que gestão de projetos é uma disciplina muito ampla, existem muitas coisas, eu gosto sempre de deixar claro, apesar de que eu já estou nessa profissão há alguns anos e estudo bastante a respeito. Obviamente não tive todas as experiências, então sempre há nuances, né? Das realidades específicas de certas naturezas de projeto que vão trazer alguma outra coisa que seja talvez um pouco diferente do que a gente tratou aqui. Mas de uma maneira geral, gestão de projetos tem a ver com a gente aprender a se organizar e trabalhar junto. Esse é o grande assunto. E por isso que a gente fala aqui de disciplina e de relação com as pessoas. E para quem gosta do tema, como o Piccolo falou, estamos à disposição. Quando quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais. Muito bem, muito obrigado, Jerusa. Obrigada.